Bom, pessoal, olá a todos. Eu vou aproveitar que eu estou falando já de Paulo e de Coríntios, inclusive. Um rapaz perguntou para mim sobre esse versículo aqui de Coríntios 14, 34 e 35, né, no WhatsApp. Eu falei que esse versículo é considerado um acréscimo, né? Mas aí, como no versículo aqui Paulo fala que estava na lei, eu fui dar uma olhada para ver qual era a referência aqui da lei que Paulo está falando. E eu resolvi fazer um videozinho curtinho, tá bom? Esse vídeo vai ser bem curto. Eu vou falar basicamente do aparato crítico da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Primeiro vamos ler o versículo que diz assim, ó: As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então Paulo está dizendo que está na lei, né, que as mulheres fiquem caladas nas igrejas, sendo que não tem nem igreja na lei, né, mas enfim, pode ser só uma equivalência de sinagoga. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, segundo esse versículo aqui de Coríntios, é vergonhoso uma mulher sequer falar na igreja. Eu acho engraçado, né, que tem gente aí que leva a Bíblia como literal, como alguns protestantes, e tem algumas denominações que tem até pastoras, né? Ué, então se é para tomar a Bíblia literalmente, então por que essas mulheres são pastoras? Já que eles não estudam exegese, aparato crítico, nada, e tomam tudo ao pé da letra. Bom, a Bíblia de Jerusalém, que é basicamente o tema desse vídeo, ela comenta que os versículos 34 e 35, esses que eu li agora para vocês, que alguns colocam depois do 40, então tem essa variação, né, porque ele não é original do texto, são uma interpolação pós-paulina. Além do fato de que se trata de um apelo à obediência à lei, ó, preste atenção nisso. Ó. Ali Paulo está falando o quê? Que as mulheres deveriam obedecer à lei, ó, como também ordena a lei. Então, além desse fato de que seria uma exortação à obediência à lei, que não coaduna com Paulo. Por que não coaduna? Porque no paulinismo a gente sabe que Paulo era contra a lei. Paulo era um pouco anomista, né? Ele falava que a lei não podia salvar, que a lei não justificava ninguém, que nenhuma carne seria salva perante Deus por causa da lei, etc, etc. Então isso aqui não condiz com o paulinismo, ó, que ordena a lei, tá bom? E ninguém sabe onde é que está isso daí. A Bíblia de Jerusalém coloca talvez o autor tivesse em mente Gênesis 3,16. Eu vou mostrar aqui no final para vocês esse versículo, tá? Porque na lei também não tem isso, pessoal. Que a mulher fique calada. Então, aqui é um talvez, tá? Talvez ele tenha feito um exegese, um midrash de Gênesis 3,16, tá? Um talvez. A exigência de que as mulheres fiquem caladas contradiz a própria Epístola de Coríntios, no capítulo 11:5, que diz, ó: Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, se Paulo está falando aqui que toda mulher que ora ou profetiza, como é que a mulher iria orar ou profetizar se ela estivesse calada? Não teria como, então é uma contradição. Então nota-se que esse versículo aqui, ó, esses dois aqui, ó, eles são umas adições posteriores pós-paulina. Senão não teria como Paulo falar para a mulher orar com a cabeça descoberta, para a mulher profetizar, e ao mesmo tempo dizer para ela ficar calada e que seria vergonhoso a mulher falar. Essa injunção reflete a misoginia, de 1 Timóteo 2, 11 e 14, e provavelmente tem origem na mesma igreja. 1 Timóteo 2, 11 e 14 também é considerado um acréscimo que diz assim, ó: A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, o que é até um absurdo, né? Sendo que a mulher é praticamente a responsável pela educação primária, né, dos filhos, né, na família. Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Inclusive isso aqui lembra aquele meu short, né? Porque eu falei, por que Deus puniu Adão, né? Aqui o autor está dizendo que Adão não foi enganado. Então por que ele foi expulso do paraíso? E por fim, o versículo lá de Gênesis, que seria aquele talvez que eu falei para vocês, não tem nenhuma relação com o texto, né? Que fala assim, ó: E a mulher disse Deus, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Aqui eu acho que é concepção, tá? Eu não sei porque está conceição, eu só copiei, mas enfim. Com dor darás à luz filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Será que é desse pontinho aqui que o autor tirou isso? Pode ser, ó, ele te dominará. Mas o fato é que isso aqui não tem na lei. Esses versículos são considerados acréscimos. Contradiz um outro versículo ali do próprio Paulo, tá bom, pessoal? E não condiz com a visão paulina, porque Paulo falava sempre contra a lei, que pela lei ninguém seria justificado, etc e tal, somos salvos pela graça. Então fica meio estranho, né, aqui nesse versículo ele fazer essa exortação, ó, para que a pessoa obedeça à lei. Tá bom? Então só um vídeo curtinho aí. Paz a todos.